Boa noite, irmãos, graça e paz. Nós vamos meditar numa palavra. Se conseguir diminuir um pouquinho o retorno aqui, é melhor. Sempre eu peço para aumentar, né? Hoje para diminuir. E eu quero que você abra a sua Bíblia em Ezequiel no capítulo 37. Queridos, a palavra, ela é a boca de Deus falando, né? A Bíblia ela é fechada, é um livro, mas ela é aberta, é Deus falando conosco, Deus falando com vocês. Então há uma necessidade muito grande de que nós tenhamos uma reverência para com a palavra. E a reverência para com a palavra é uma reverência no ouvir a palavra. Mas aquilo que a Bíblia nos ensina, não sermos apenas ouvintes, mas sermos também praticantes da palavra. Então que a gente possa entender isso, receber essa palavra e colocar essa palavra em prática. Ezequiel, capítulo de número 37, nós vamos ministrar uma palavra chamada profetizando vida. Ezequiel, capítulo 37, abra sua Bíblia. Ezequiel é conhecido como um dos profetas do cativeiro. E aqui tem um texto muito conhecido, mas que traz algumas verdades muito importantes para nós. E eu quero compartilhar com vocês isso. Olha para o lado agora, vê se você vê alguém que está sem a Bíblia aí. Aí você empurra a Bíblia assim, né? Para a pessoa ler junto com você, né? Então você empresta um pouquinho da sua Bíblia assim para a pessoa, para que ela possa estar lendo junto com você aí. Mas para que todos possam acompanhar essa leitura. Ezequiel capítulo 37, nós vamos ler do verso 1. Vamos ler até o verso 10. Tá? Diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Diga ossos. E me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor, tu o sabes. Então me disse: profetiza. Diga, profetiza. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar vós o Espírito. Diga Espírito. E vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós. E sobre vós estenderei pele. E porei em vós o Espírito. E vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como me deu ordem. E houve um ruído. Diga ruído. Enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço. E os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem, e então o Espírito entrou neles, diga, entrou neles, e viveram, e puseram em pé um exército grande em extremos. Amém? Graças a Deus. Ezequiel é um profeta que é conhecido como um dos profetas do cativeiro. Porque Ezequiel tem o seu ministério, ele vive a sua vida num tempo, num recorte de tempo, que nós denominamos como cativeiro babilônico. Foi um período em que o povo judeu esteve preso na Babilônia. Eles foram deportados para a Babilônia através de uma invasão do exército da Babilônia. O exército da Babilônia invadiu Israel e levou boa parte do povo cativo para serem escravos, para viverem como prisioneiros na Babilônia. Ezequiel e alguns outros profetas são uma dessas pessoas que estavam cativos na Babilônia. Então a gente chama ele como profeta do cativeiro, porque boa parte, mais da metade das suas profecias e dos seus escritos se passam na Babilônia. Tá? O que acontece? É importante a gente lembrar que o reino de Israel, num primeiro momento,
ele foi um reino só, o reino de Israel. Foi assim que Deus estabeleceu. Deus tirou Israel do Egito, o povo era escravo no Egito, Deus tirou Israel do Egito, Deus trouxe Israel para a Palestina, Deus deu uma terra para Israel na Palestina e estabeleceu um reino ali. Deus chamou esse povo para que esse povo fosse o povo de Deus, a nação escolhida de Deus. E a promessa de Deus a Abraão era assim, que através de vocês, através da tua descendência, Abraão, todas as nações da terra serão benditas. Então Deus escolhe um povo, Deus tira esse povo da escravidão do Egito, estabelece esse povo na Palestina, e Deus forma ali um reino chamado Israel. Quando Deus forma esse reino ali, quando Deus estabelece essa nação ali naquele lugar, Deus faz um concerto, Deus faz uma aliança com esse povo. E essa aliança era uma aliança em que, se o povo de Deus vivesse de forma conforme a palavra de Deus, conforme os mandamentos do Senhor, eles seriam abençoados. Então você pode conferir na sua casa, em Deuteronômio capítulo 28, tem ali a palavra de Deus, Deus falando para Moisés: olha, Moisés, eu estou estabelecendo vocês aqui como povo, eu estou colocando vocês aqui como povo, e se vocês viverem conforme a minha palavra, se vocês viverem conforme os meus mandamentos, vocês serão abençoados. Então essa era a aliança com Deus. A aliança com Deus, Deus prometia abençoar este povo. Mas esta aliança estava condicionada que este povo vivesse de forma adequada ao Deus dessa aliança. Então nesse capítulo 28 de Deuteronômio, você tem ali os 14 primeiros versos. A Fofa me falou que é 14 hoje de manhã, eu não lembrava se era 16, 15. Daí a Fofa me falou: não, pastor, é 14. Os 14 primeiros versos são bênção. É Deus dizendo assim: olha, se vocês viverem conforme essa aliança, vocês serão abençoados. Olha, não vai faltar provisão na vida de vocês, o casamento de vocês vai ser abençoado, a vida de vocês vai ser abençoada. Imagina, irmãos, 14 versículos de bênção. Não é bom isso, sim ou não? Amém, glória a Deus. Deus está dizendo: olha, a vida de vocês vai ser abençoada. Mas, querido, não para aí. Essa é a questão. Passou do 14, Deus começa a dizer: mas se vocês não obedecerem a minha palavra, eu virei com juízo sobre vocês. E aí, irmãos, começa as maldições ali. É para perto, se não mais de 50 versículos. Você tem 14 versículos de bênção, mas você tem perto de 50 ou mais de 50, não me lembro ao certo, de Deus falando: ó, se vocês vão ser amaldiçoados. E o que acontece na história desse povo? Esse povo diz: não, Moisés, nós vamos seguir a Deus, estamos fechados com Deus, Deus fechou, estamos junto com Deus, jamais abandonaremos o Senhor, prometeram, não, vamos seguir a Deus, e Deus então estabelece essa nação na Palestina. Mas esse povo nem bem chegou ali. Você começa a ler o livro de Juízes, você já percebe que o povo não cumpre a sua parte na aliança. E o povo começa a pecar, o povo vira as costas para Deus, o povo começa a adorar outros deuses. E o livro de Juízes é terrível, irmão. A história ali é de fazer você chorar. Você fala: meu Deus do céu, um povo que passou o Mar Vermelho, um povo que viu Deus operar, um povo que viu Deus fazer maravilha, um povo que Deus viu o milagre, nem bem se estabeleceram na Palestina, começam a ser influenciados por aqueles povos que vivem ali e viram a costa para Deus. E toda a história de Israel é marcada por isso. Um povo que, na maioria do tempo, virou as suas costas para Deus e passou a viver conforme eles queriam. O que acontece em decorrência disso? Então, no governo do rei Salomão, Davi se estabelece como um grande rei. A Bíblia diz que ele conquista muitas terras, ele então aumenta o tamanho do reino de Israel, e o seu filho Salomão se estabelece como um grande rei também. Ele aumenta mais até do que Davi já tinha aumentado. E Israel se estabelece como uma grande nação, um grande reino naquele lugar. Mas o que acontece com Salomão? Salomão, que foi um homem usado por Deus, que foi um homem que viu a glória de Deus, que viu Deus, Salomão também vira as costas para Deus. E Salomão deixa entrar no reino de Deus a idolatria, ele deixa entrar no meio do povo de Deus outros deuses. No tempo do reinado de Salomão, existiam templos para outros deuses. E aí o que acontece? Deus então traz juízo sobre o reino de Israel. Porque deixa eu te dizer algo, eu vou falar mais disso um pouquinho ali na frente. Mas o pecado, ele não fica sem juízo.
Quando o homem deliberadamente ele resolve viver afastado de Deus, contrário à vontade de Deus, contrário aos princípios do Senhor, com certeza virá o juízo de Deus sobre a vida dele. Porque Deus não deixa o pecado ficar sem juízo. Então Deus fala para Salomão: olha, Salomão, você pecou, você abandonou a minha aliança. Então veja, 1 Reis capítulo 11, verso 11, diz: assim disse o Senhor a Salomão, pois que houve isto em ti, que não guardaste as minhas alianças e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino e darei ao teu servo. O que acontece então? Deus diz: olha, Salomão, como você não guardou a aliança, eu tinha muita bênção para você, eu tinha muitas bênçãos para esse povo, mas vocês não guardaram a aliança, então eu vou rasgar o reino da tua mão. Ou seja, Deus dividiu essa nação, essa grande nação que tinha se tornado uma grande nação, torna-se então no reinado do filho de Salomão em duas nações. Há ali uma revolta, há ali uma revolução, e 10 tribos se afastam do reinado da casa de Davi, se afastam do reinado da casa de Salomão, e vão ser 10 tribos, acabam se estabelecendo, e o nome fica o reino do norte, ou reino de Israel, essas 10 tribos, e outras 2 tribos fica o reino do sul, que é Judá. Então o reino que era um, o povo de Deus que era um só, esse povo passa a ser dois. Você tem o reino do norte, chamado Israel, cuja capital era Samaria, e você tem o reino do sul, chamado Judá, cuja capital era Jerusalém. Estão comigo? Amém? Então o que acontece? Deus então rasga o reino da casa de Davi, da casa de Salomão, devido aos pecados de Salomão. A ideia de Deus era, inclusive, num primeiro momento, não posso dizer a ideia de Deus, é meio teologicamente incorreto, mas digamos assim, que Deus preserva ainda 2 reinos na casa de Salomão por amor a Davi. Porque Deus tinha dito a Davi que o trono jamais se apartará da tua descendência. Então, por amor a Davi, Deus preserva ainda 2 tribos sobre o reinado da casa de Davi. Mas Deus rasga aquele reino se transforma em 2. E interessante é que esses 2 reinos vão caminhando a sua história juntos ali. Em alguns momentos eles estão juntos, em alguns momentos eles até brigam entre eles, mas vai caminhando. E as promessas de Deus a respeito deles continuam. As condições dessa aliança continuam. E paralelo à história deles vai acontecendo. E o que acontece? O reino do norte e o reino do sul, ou seja, Israel e Judá, eles continuam nessa prática de viver uma vida assim. Nós pecamos, aí de repente vem o juízo de Deus sobre a nossa vida, pesa a mão de Deus sobre a nossa vida, nós se arrependemos, corremos para Deus, Deus dá o livramento, mas assim acontece. O povo deliberadamente resolve se voltar contra Deus, o povo deliberadamente resolve virar suas costas para Deus, até que vem o juízo de Deus sobre eles então. No ano de 721, 722 a.C., mais ou menos, Israel, o reino do norte, é invadido pela Síria. A Síria se torna a grande nação, o povo mais poderoso da terra naquele momento, e eles invadem Israel, eles destroem Samaria, eles destroem Israel, eles matam muitas pessoas, eles destroem as cidades. Israel vira um palco de destruição total. O povo é tirado dali e é levado para um outro lugar, é trazido um outro povo para o lugar deles ali. Paralelo a isso, o reino do sul continua ainda Judá, mas não por muito tempo. No ano de 580, 581 a.C., acontece a mesma coisa com Judá. Mas agora não com a nação da Síria. A grande nação nesse momento é a Babilônia. E da mesma forma, Deus usa a Babilônia para trazer juízo sobre a vida de Judá. Querido, às vezes Deus usa o ímpio para trazer juízo sobre a vida dos crentes que se voltam a costa para Deus, que viram as costas para Deus. E Deus usa então a Babilônia invade Judá, a Babilônia da mesma forma mata muitas pessoas, os soldados babilônicos matam muitas pessoas, além de matar muitas pessoas, eles então destroem a cidade, destroem os muros da cidade, que significava segurança,
eles não apenas fazem isso, mas eles entram no templo, o templo construído por Salomão, o lugar que foi cheio da glória de Deus, onde estava a Arca da Aliança. Eles entram ali, eles destroem aquele templo, eles colocam no chão e eles roubam a Arca da Aliança, que significava a presença de Deus, e tiram a Arca da Aliança daquele lugar, tiram daquela cidade. O sentimento daquele povo era o sentimento de que Deus se afastou de nós, Deus não está mais no nosso meio. O resultado do pecado daquele povo, o resultado da vida daquele povo, era que eles foram levados como prisioneiros, como escravos, para viverem na Babilônia. E lá da Babilônia havia uma tristeza gigantesca no coração deles. Eles estavam tristes porque perderam a sua pátria, porque perderam o seu povo, perderam a sua nação, perderam a terra que Deus deu a eles. E não apenas isso, perderam da sua vida a presença de Deus. A tristeza era tanta que o Salmo 137 relata isso. Salmo 137 diz o seguinte: às margens do rio da Babilônia, nós assentávamos chorando, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros daquela terra, pendurávamos então as nossas harpas, porque aqueles que nos tinham deportado, pediam-nos um cântico. Nossos opressores exigiam de nós um hino de alegria. Cantai-nos um cântico de Sião. Ah, como poderíamos nós cantar um cântico do Senhor em terra estranha? Eles estão dizendo: como é que eu posso cantar um cântico de alegria vivendo nessa condição que eu estou vivendo? Estamos destruídos, estamos arrasados, a nossa história foi arrasada, a nossa vida foi destruída. E o interessante é, queridos, que a gente precisa compreender que o resultado de viver uma vida de costa para Deus, o resultado de viver uma vida afastada de Deus é esse. E Deus então, no cativeiro babilônico, Ele levanta Ezequiel e Ele dá uma visão para Ezequiel a respeito dessa situação. E a visão que Deus dá para Ezequiel é a visão de um vale onde existem vários corpos, ossos, caveira. É como aqueles filmes, né? Aquele monte de ossos, aquele monte de caveira. Essa é a visão que Ezequiel tem daquilo. E Deus faz Ezequiel andar no meio daquele lugar, passear. A Bíblia diz que ele passeava por aquele vale e ele estava olhando aqueles ossos. Essa é a visão. Mas apesar da visão começar de forma terrível, apesar da visão começar de forma macabra, apesar da visão começar de forma que nos assusta, esse texto é um texto de esperança. Esse texto é um texto de fé, esse texto é um texto de uma promessa de Deus de restauração de vidas, vidas que estejam mortas, vidas que estejam acabadas, vidas que estejam destruídas. Esse texto traz da parte de Deus uma palavra de esperança, de que mesmo para essas pessoas que estão mortas, Deus pode trazer vida e renovação para essas pessoas. E três coisas nós aprendemos nesse texto, três coisas. A primeira coisa é o estado lastimável de pecaminosidade, os ossos secos dos que estão mortos em pecados e transgressão. Querido, deixa eu te dizer algo. O pecado gera destruição na nossa vida. Entenda isso de uma vez por todas. Entenda isso. Viver em pecado traz sobre você destruição, traz sobre você, muitas vezes, o juízo de Deus. Veja, esse povo, o povo de Israel, viveu em pecado e a sua vida foi destruída. Um povo que foi um povo escolhido por Deus, um povo que foi tirado da escravidão do Egito, que foi levado para uma terra, um povo que tinha promessa. Esse povo mesmo assim virou as costas para Deus e como resultado dos seus pecados veio a destruição. Eles estavam nessa visão, sendo considerados como mortos, como um bando de osso seco, sem vida. Deixa eu te dizer algo, querido, nós temos visto na vida de muitas pessoas o que o pecado faz, a destruição que o pecado causa, a destruição que uma vida afastada de Deus causa. Essa semana eu fui fazer uma visita, eu e o Rodrigo. Cadê o Rodrigo? Estava aí no fundo. E nós entramos numa casa, e quando nós entramos, nós ficamos chocados com a cena que nós vimos. Uma família destruída pelo pecado, pelo vício do álcool. Não tinha um móvel na casa, estavam sentados num negocinho assim, assistindo uma televisão que sobrou, mas uma casa limpa, não tinha mais nada. E ele me falou: pastor, eu já vendi tudo, para poder pagar uma luz, para poder pagar uma água, eu estou vendendo porque eu não tenho emprego, eu sou alcoólatra há mais de muito tempo, vivo no álcool, minha vida está destruída, minha vida está acabada.
Olhamos para a mulher magra, magra, e eu pensei até que fosse de uso de droga, alguma coisa nesse sentido, mas depois a gente conversando, é de fome mesmo. E aí a conversa vai, e a gente conversando, ela dizendo, não pastor, eu já cheguei a desacreditar de Deus, não acredito mais de Deus, meus filhos não acreditam em Deus. Olha o resultado de viver as costas para Deus, olha o resultado de viver uma vida afastada de Deus, aonde o pecado nos leva à destruição, nós somos mortos. Tem gente que está andando, mas está morto espiritualmente. Tem gente que está de pé, mas ainda está morto. Porque não há vida, não há esperança, não há nada na vida dessas pessoas muitas vezes. E isso é o resultado que o pecado faz na vida de uma pessoa. E deixa eu te dizer algo, isso é muito sério. Nós precisamos nos atentar para isso, porque se nós falamos que existem promessas de Deus para as nossas vidas, a respeito de que Deus vai nos abençoar, mas existe também a advertência de Deus, que o salário do pecado é a morte. E muitas vezes, pastor, mas essa é uma palavra para o povo lá de fora. Não é. Porque a visão de Ezequiel era para Israel. A visão de Ezequiel é para o povo escolhido. A visão de Ezequiel é para o remanescente, é para aquele povo que sobrou. Ele está dizendo, olha, o meu povo está assim, a casa de Israel está assim. É um bando de ossos secos, sem vida, destruído muitas vezes. Queridos, o fato de estarmos na igreja, o fato de sermos o povo de Deus, o fato de a gente ter uma carteirinha de membro de uma igreja, isso não significa nada. O que diz a respeito de nós é a nossa vida, é como nós andamos, é como nós vivemos com Deus, é como nós nos relacionamos com Deus, com o Espírito Santo, é isso que testifica de nós. Israel durante anos e anos, esse povo durante anos, não, nós somos um povo escolhido, no último momento Deus vai ter misericórdia de nós, vai nos livrar. Foram presos, foram deportados, foram envergonhados. Ai, pastor, mas essa palavra é muito pesada. Nós vivemos no tempo da graça, pastor, agora as coisas mudaram. O tempo do profeta Ezequiel era o tempo da lei. Deus mudou, Ele ficou mais amoroso agora. Querido, sinto te informar, mas não é assim. Olha o que diz a Bíblia no Novo Testamento. No tempo da graça, apóstolo Paulo, o apóstolo da graça. Ninguém mais do que Paulo entendeu a doutrina da graça. Mas ele escreve no livro de Romanos, no capítulo 11, no verso 21 ou 22. Presta atenção. Olha o que o apóstolo Paulo escreve. Porque se Deus não poupou os ramos naturais. Os ramos naturais é Israel. Ramos naturais que Paulo está falando aqui é Israel. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, a severidade, mas para contigo, benignidade, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira, tu também serás cortado. Novo Testamento, apóstolo Paulo, apóstolo da graça. O pecado gera destruição, o pecado gera morte, o pecado gera afastamento de Deus. E às vezes eu vejo, às vezes a gente como igreja está brincando com o pecado, a gente é o Salomão, dá uma pecadinha, mas Deus me usa, dá uma pecadinha, mas Deus fala comigo, dá uma pecadinha, mas eu estou na igreja. Querido, o pecado gera morte, o pecado gera destruição. E isso é muito sério, é uma advertência muito séria para os nossos dias. A aliança que Deus tem para conosco é uma aliança de que nós vivamos dentro dessa aliança, conforme essa aliança. Que temos um padrão de vida de acordo com essa aliança. Porque o pecado gera destruição. A visão de Ezequiel é a visão de um grande número de pessoas mortas, ossos secos, sem vida. Resultado de uma vida de pecado, resultado de uma vida de deliberadamente virar as costas para Deus, para as coisas de Deus, para a palavra de Deus. E se ao mesmo tempo existem promessas para aqueles que andam conforme a palavra, existe aí a severidade e o juízo de Deus para aqueles que viram as costas para a palavra de Deus. É muito sério isso. Quantas pessoas com a vida destruída, quantas pessoas com a casa... Irmãos, a gente que é pastor, a gente lida com isso o dia todo.
com pessoas destruídas, com vidas destruídas, e que nos procuram às vezes quando está tudo destruído. É igual a esse cenário aqui, um vale de ossos secos, não se tem mais nada, casamento destruído, a pessoa não tem mais nada, não tem nenhuma fé, não tem mais nenhuma esperança, não tem mais nenhuma expectativa de vida, não tem mais nada. E a gente lida com isso todo dia, toda hora, e digo para você, muitos queridos, muitos que estão numa situação dessa, com a vida destruída, não tem mais nada, do ponto de vista material, do ponto de vista emocional, não tem mais nenhuma autoestima, não tem mais nada do ponto de vista espiritual. Muitos desses foram aí já membros de uma igreja como a nossa. Se você entrar numa casa de recuperação de viciados em drogas, você vai encontrar ali boa parte de pessoas que já foram membros de uma igreja. Se você entrar numa penitenciária, você vai encontrar ali boa parte de pessoas que já foram membros de uma igreja. Considera, pois, a bondade de Deus, mas considera também a severidade de Deus, considera o juízo de Deus. Que a escolha deliberada pelo pecado traz destruição, a escolha deliberada pelo pecado traz o afastamento de Deus, a escolha deliberada pelo pecado traz a justiça e o juízo de Deus. O resultado do pecado é destruição, e é isso que Deus mostra para Ezequiel. Ó Ezequiel, esse vale de ossos secos é minha casa, é meu povo, é meu Israel. Está aí um povo sem vida, destruído. Um povo com a vida destruída, um povo que está preso, um povo que está aqui aprisionado na Babilônia, longe dos seus, longe da sua terra, longe da promessa, longe de Deus. A Babilônia significa um afastamento de Deus, porque não tem mais a arca da aliança, não tem mais o templo, estão afastados de Deus. Esse é o resultado que o pecado causa na vida das pessoas. Mas o texto todo, é importante isso, apesar dele ser pesado, apesar dele falar de juízo, ele é um texto de esperança. Porque Deus traz essa visão para Ezequiel, para mostrar para Ezequiel qual era a condição do povo dele. Mas Deus quer que haja uma transformação na vida daquele povo. E aí a segunda coisa que nós aprendemos com esse texto é que a restauração começa pelo exercício da fé e da palavra. Em primeiro lugar, Deus prova a fé de Ezequiel. Deus fala: Ezequiel, olhe para essa situação, para esse monte de osso seco aí. Eles poderão viver novamente? Deus pergunta para Ezequiel. Ezequiel dá aquela resposta politicamente correta, né? Ele não se compromete. Ezequiel fala: ó Deus, se o Senhor quiser, eles vão viver. Então Deus está perguntando: essa situação pode ser mudada? Essa situação pode ser transformada? Essa situação nós podemos mudar esse cenário? Ezequiel, é possível mudar esse cenário? Ezequiel, é possível mudar essa condição? Ezequiel, é possível mudar essas vidas? E talvez você chegou aqui hoje, talvez você esteja com a tua vida destruída, talvez a tua vida não seja lá a vida que você quis ter, talvez o momento que você está vivendo seja um momento difícil, seja um momento atribulado, talvez você seja uma dessas pessoas sem vida. Mas eu quero te dizer o seguinte, que Deus levanta homens, Deus levanta o profeta Ezequiel para trazer uma mensagem de esperança, uma mensagem de fé, que mesmo para a situação mais difícil, mesmo para a situação de maior destruição, mesmo para a situação onde não há vida, o Senhor é capaz de gerar vida. E ele diz assim: Ezequiel, poderão viver normalmente. Deus está dizendo ali: Ezequiel, você acredita que pode acontecer um milagre na vida dessas pessoas? Você acredita que eles podem ser transformados? E queridos, eu vou dizer para você, eu acredito que a vida mais destruída pode ser mudada, eu acredito que o casamento mais destruído pode ser transformado, eu acredito que a pessoa mais enferma, mais doente pode ser curada. Eu creio que Deus pode fazer um milagre, que para Deus não há barreiras, para a ação de Deus não existe limite, que qualquer circunstância Deus pode mudar. E Deus pergunta: profeta, poderão viver? O milagre de Deus se move pela nossa fé, o milagre de Deus se move pela nossa crença. Jesus fazia um milagre, mas ele dizia para as pessoas: olha, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Você crê que Deus pode mudar a tua situação? Você crê que Deus pode mudar a situação daquele teu familiar que está com a vida destruída? Você crê que Deus pode mudar a situação daquele teu colega do trabalho que está com a vida destruída pelo álcool, pelas drogas? Você crê que Deus pode mudar a situação do teu filho, da tua filha? Você crê que Deus pode mudar a tua situação? Você crê?
Deus pergunta a Ezequiel: poderão esses ossos viverem novamente? A segunda coisa que Deus faz, Deus leva Ezequiel a profetizar, a falar, a confessar aquilo. Deus diz: você crê, Ezequiel? Ezequiel ainda mais ou menos assim, né? Se o Senhor quiser, as coisas mudam. E Deus diz: então profetiza, profetiza. Deixa eu te dizer algo, querido, presta atenção no que eu vou te dizer nessa noite. Tem pessoas que entraram aqui que estão passando um momento difícil na sua vida. Talvez seja com a sua casa, com a sua família. Talvez seus familiares, existe um irmão seu, existe um parente seu, existe um amigo seu, eu não sei o que é. Existe alguém que é próximo a você, alguém da tua igreja, alguém que você está cuidando, que está com a vida destruída. Mas eu quero te dizer algo, que Deus vai levantar você. Deus está dizendo: profeta, é você que vai profetizar a mudança, é você que vai dar uma palavra de fé, é você que vai trazer uma palavra profética para começar a mudança na vida dessa pessoa. Ele diz: você crê? Você crê? Querido, nós temos que crer no milagre de Deus, nós temos que crer naquilo que Deus pode fazer, nós temos que crer que Deus pode mudar situações. Aí ele diz: olha, agora profetiza, abra a tua boca para profetizar. Querido, abra a tua boca para profetizar. Profetiza sobre a tua situação, profetiza sobre a tua casa, profetiza sobre a vida dos teus filhos. Profetiza, profetiza, profetiza. E diz: ei, tenham vidas, vivam, ressuscita dessa situação. Profetiza. Então, em segundo lugar, Deus leva Ezequiel a profetizar, a falar, a confessar aquilo. Deus tem levantado uma igreja, a igreja precisa ser uma igreja profética. Deus tem levantado um povo, nós precisamos ser um povo profético. Não deve haver em nós uma acomodação. Isso aqui está assim mesmo, nada vai mudar. Eu lembro que uma vez, queridos, eu fui orar para uma pessoa há pouco tempo. Aqui, pouco tempo, esses dias aí, alguns meses, acho que não faz um ano. No final do culto, ali na congregação, o pastor Geraldo sempre pede para a gente orar para as pessoas e tal. E veio um rapaz e ele pediu: pastor, ore por mim. E quando ele veio na frente, ele falou: pastor, eu sou viciado em crack. Quando ele falou aquilo, ele acabou com a minha fé. Porque eu comecei a lembrar das estatísticas. Eu comecei a lembrar do que as pessoas falam, que é só menos de 10% que se recupera. São poucas pessoas que conseguem ser transformadas desse vício. E eu ali, quando eu fui botar a mão na cabeça dele, eu falei: ih, Jesus, essa aqui vai ser aquela oração que não vai servir para nada, né? Vou gastar uma oração. E Deus falou comigo ali: não ore sem fé. Não ore sem fé. E Deus falou comigo: você não pode orar por alguém sem fé. Você não pode orar por alguém não crendo que a vida dele não pode mudar. E eu falei para Deus aquele dia: Deus, eu nunca mais vou impor a mão a alguém, eu nunca mais vou orar por alguém, se eu não crer que o Senhor pode fazer um milagre na vida dessa pessoa. E eu orei por ele ali. Eu nunca mais o vi, não sei se a vida dele mudou, não sei. Mas eu orei com fé, crendo que Deus poderia mudar a vida dele. E Deus fala: Ezequiel, você vai profetizar sobre esses ossos. Você vai profetizar sobre essa destruição. Você vai profetizar sobre a calamidade. Você vai profetizar sobre onde não há esperança para trazer esperança. Você vai profetizar onde não há fé para trazer fé. Você vai profetizar onde não há vida para trazer vida. Você vai profetizar onde há morte para trazer ressurreição. Mas ele diz: profetiza, profetiza, profetiza. Abre a tua boca e profetiza. Abre a tua boca e profetiza. Abre a tua boca. Abre a tua boca. Qual é a situação que você está vivendo? Qual é a situação difícil que você está vivendo? Querido, Deus vai levantar você para ganhar a tua família. Você está esperando que venha alguém lá do outro lado do mundo? É você. Salvação dos seus filhos, salvação das suas filhas, seu esposo, sua família de um modo geral. Abre a tua boca e começa a profetizar. Sabe qual é o problema? O problema é que às vezes a gente fala, mas não profetiza a bênção. A gente fala o que não deve falar. Tem muitas famílias que não receberam a Jesus pelo testemunho de muitos dos seus familiares, que não é bom. O que tem saído da tua boca? Quais são as palavras que têm saído da tua boca? A nossa boca,
A promessa de Deus, Abraão, a aliança dizia que através de ti as nações da terra seriam benditas. A nossa boca foi feita para abençoar. A nossa boca foi feita para abençoar. Profetiza. Terceiro e último, nós aprendemos que quando nós cremos e profetizamos, Deus faz o milagre. Deus faz o milagre. Veja lá o verso 8. E olhei, melhor o 7. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído. Ezequiel então ouve o chamado de Deus, e ele diz, então eu obedeci. Ezequiel obedeceu. Deixa eu dizer algo, na obediência há milagre, na obediência Deus se alegra de pessoas obedientes. Deus não gosta de gente desobediente, mas quando a pessoa é obediente, Deus se alegra com isso. E Ezequiel diz, então olha ali o verso 7, então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído. E querido, deixa eu te dizer algo, quando você começar a profetizar, algo estranho vai começar a acontecer. Quando você começar a abrir tua boca para dizer aquilo que Deus mandou você dizer, algo estranho vai acontecer. E ele diz, houve ali um ruído, alguma coisa aconteceu. Olha o que diz o texto, e houve um ruído, enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, a coisa começou a se mexer, começou a haver um tremor de terra ali, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Você já imaginou a cena, irmãos? Isso é uma cena Spielbergiana, né? Aquele tremor, as coisas tremendo, os ossos tudo chacoalhando, aquele barulho de osso batendo em osso. E olha só o que ele diz, os ossos começaram a se juntar, um osso a seu osso. Querido, olha só o que está acontecendo no meio de um vale cheio de osso. A perna está lá de um lado, do outro lado da rua, a cabeça está aqui. O texto diz que aquela perna correu onde estava aquela cabeça. A mão que estava lá na esquina veio para cá e começou a se juntar. Sabe o que é isso? Presta atenção na revelação de Deus, presta atenção agora. Isso é Deus botando ordem no caos, isso é Deus botando ordem naquilo da desordem, isso é Deus arrumando as coisas, isso é Deus colocando organização. Talvez a tua vida está bagunçada, talvez a tua história está bagunçada, talvez não tenha ordem, talvez você está vivendo no meio do caos, mas quando você começar a profetizar, Deus vai começar a colocar ordem nessas coisas, cada coisa vai tomar o seu lugar, cada coisa vai chegar onde deve estar, Deus vai colocar ordem em meio ao caos. Cada osso começou a se juntar ao outro osso. E aquele barulho, tremendo tudo. E os ossos chacoalhando. Eu fico vendo a cena, aquela caveirinha, cabeça só correndo, né? Indo atrás do pé. É isso que diz o verso 7. E eis que se fez um rebuliço e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne. Estendeu-se pele sobre eles por cima. E olha só, depois que Deus botou ordem no meio do caos, que Deus arrumou o que está bagunçado, Deus mudou a aparência. Você sabia disso? Porque quando a gente vive no pecado, até a nossa aparência é feia. Quando a gente está no pecado, quando a gente está afastado de Deus, as pessoas olham para nós e não vê graça nenhuma. Até a beleza que nós temos quando nós estamos afastados de Deus, é uma beleza artificial. Mas quando nós temos Jesus, quando Ele entra na nossa vida, quando Ele coloca começar em ordem a nossa vida, quando Ele arruma a nossa casa, quando Ele reestrutura a nossa história, quando Ele bota as coisas no lugar, irmão, nem de Jequiti nós vamos precisar, nem de Jequiti nós vamos precisar, porque Ele começa a dar uma nova aparência. O texto diz que começou a vir carne, começou a vir músculo, porque ninguém vai querer um monte de caveira andando por aí, não é verdade? E querido, deixa eu te dizer, a obra de Deus é uma obra completa, Deus arruma inteiro. Deus não é esse pedreiro meia boca que tem aí que faz um serviço relaxado. A obra de Deus é uma obra completa. O apóstolo Paulo diz que o Senhor é fiel para completar a obra que Ele começou em vós. E a obra que Ele começou na tua vida, Ele vai terminar. A obra que Ele começou na tua casa, na tua família, Ele vai concluir. E começa a vir então carne, começa a vir músculo naqueles ossos. Eles começam a tomar a aparência de um corpo. Mas olha como diz o 8. Olha o que diz o 8. Eu estou acabando já, o pessoal do louvor, se quiser subir aí. O 8 diz o seguinte:
E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles o Espírito. Mas deixa eu te dizer algo aqui, presta atenção aqui. Pega essa revelação, presta atenção. Deus não quer apenas mudar a tua história, mudar a tua vida, do ponto de vista físico. Deus não quer apenas arrumar a tua situação financeira. A maioria das pessoas chegam na igreja com a vida destruída, queridos. Casamento destruído, vida financeira destruída. E eu creio num Deus que faz mudança. Amém? Deus faz mudança, sim ou não? Amém, eu creio. Mas a obra do Senhor não termina aí. O texto diz que eles tinham ossos, os ossos estavam juntinhos, eles tinham pele, eles tinham músculos, o corpo estava inteiro. A questão física estava pronta. A questão material estava resolvida, mas a obra de Deus não para aí, querido. O desejo de Deus é que haja sobre você algo sobrenatural que vem de Deus, porque Deus não chamou você apenas para ter as suas dificuldades financeiras, os seus problemas materiais resolvidos, mas Deus quer colocar algo sobrenatural dele sobre você, para fazer de você uma nova criatura, para fazer de você alguém cheio de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. Nesse momento ainda não tinha vida. Olha que diz o 9. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, filho do homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro cantos, ó Espírito, vem dos quatro cantos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E eu profetizei como ele me deu a ordem, e então o Espírito entrou neles, e vieram, e puseram-se em pé, um exército grande. Querido, presta atenção. A obra do Senhor é uma obra completa. A obra do Senhor é uma obra completa. Olha, Deus quer mudar a tua vida, Deus quer mudar as situações que precisam ser arrumadas, Deus quer consertar, Deus quer fazer um rebuliço. Mas Deus quer encher você dele, do Espírito Santo, e fazer de você alguém cheio de Deus, cheio da presença de Deus, exército do Senhor. O texto termina dizendo: se colocaram de pé como um exército. Como um exército. Talvez você entrou hoje aqui sem nenhuma expectativa, sem nenhuma esperança, sem saber qual é o propósito de vida. Mas o propósito de vida que Deus tem para você é que você seja a casa de Deus, casa do Espírito Santo. O Espírito Santo entra em você, transforma a sua vida, transforma o seu temperamento, enche você de graça, enche você de poder, enche você de unção. E de alguém que era um vale de ossos secos, Deus faz um grande exército. Deus faz um grande exército. O Senhor fará um grande exército. Fique de pé, fique de pé. O Senhor quer transformar vidas. O Senhor quer mudar vidas. E a palavra diz que no livro de Atos dos Apóstolos, muito tempo depois, muitos anos depois desse episódio, a Bíblia diz que estavam lá os apóstolos reunidos, logo depois que Jesus subiu ao céu. Eles estavam lá reunidos, e a Bíblia fala que Jesus disse a eles: olha, permaneceis em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E a Bíblia diz que eles permaneceram naquele lugar, e a Bíblia diz que eles estavam ali em comunhão e na oração. Estão ali em comunhão e na oração, orando em comunhão entre eles, buscando a Deus, buscando a Deus. E nesse dia de Atos dos Apóstolos, acontece algo similar ao que aconteceu aqui. Aqueles homens que eram pessoas simples, tinham corpos, tinha carne, tinha osso, tinha tudo, mas algo sobrenatural aconteceu naquele dia, que fez deles um exército. Eles estavam ali reunidos, diz a Bíblia, e o texto de Atos dos Apóstolos diz que veio um vento impetuoso, aquele barulho, um vento do Senhor, o vento do Senhor naquele lugar. E a Bíblia fala que veio sobre eles línguas repartidas como de fogo, e eles foram batizados, eles foram cheios do Espírito Santo, eles foram cheios de Deus. Presta atenção, querido, presta atenção no que eu vou te dizer. Todos os grandes exércitos do mundo caíram, todos os grandes impérios caíram,
O Egito caiu, a Assíria caiu, a Babilônia caiu, os gregos caíram, o Império Romano caiu, mas o exército que começou no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, o exército cheio do Espírito de Deus, o exército cheio do Senhor, esse exército está de pé, está lutando, esse exército não cai. Pessoas que são mudadas, pessoas que são transformadas, pessoas que são renovadas, pessoas que são ressuscitadas e são cheias do Senhor, se tornam o exército do Senhor. E Deus quer fazer isso na tua vida. Deus quer fazer isso na tua vida. Feche seus olhos, feche seus olhos.